Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, queria me somar à fala do vereador Vicente Amaral, com as preocupações relevantes que ele trouxe aqui essa manhã, com relação, eu diria de uma forma mais ampla, vereador Vicente, não é só com a retirada de direitos previdenciários. Nós estamos vivendo em um momento em que um governo que assume circunstâncias questionáveis, sem o apoio popular para as medidas que está propondo, isso aqui seria um tema para um debate público numa campanha eleitoral presidencial. Fazer as modificações que eles estão propondo aqui na legislação trabalhista, legislação previdenciária, esses 20 anos de congelamento de investimentos públicos que estão sendo propostos aqui na PEC 241, são temas de ruptura com a Constituição de 88. É um tema gravíssimo. Não pode ser feito, não poderia ser feito para ter devido respaldo popular e legitimidade por um governo que assumiu, nas circunstâncias que assumiu o atual governo. Infelizmente, a toque de caixa, estão propondo retirada de direitos em nome de um acerto orçamentário. Se nós vamos olhar o orçamento da União, isso na página do Senado, apresenta um quadro de 2014, nós tivemos um orçamento executado de 2 trilhões de reais, sendo que foram investidos em educação 3,7%. 3,7%. Em saúde, 4%. Quando que os países que têm um sistema de saúde que é universal e atende realmente a população como se deve, gastam em torno de 10%. As transferências para os municípios e estados foram de 9%. Com a Previdência foram gastos 21%. Gastos gerais, outros 16%. E aí sim, com pagamento de juros da dívida, 45% do orçamento. Na verdade, o que nós estamos assistindo aí são retiradas de direitos para que os credores internacionais do país sejam satisfeitos. Tem uma segurança que eles querem para a garantia do recebimento cada vez mais intenso e proporcionalmente maior desse pagamento da dívida. Mas nós já começamos a ver, vereador Vicente, uma mobilização popular. Isso me entusiasma, porque até agora nós estamos assistindo a tudo isso inertes. É com alegria que eu vejo, por exemplo, que os jovens estudantes do IFSUL estão agora, nesse momento, ocupando as dependências do IFSUL, num ato de protesto contra a PEC 241. Diga-se de passagem, o IFSUL, que está entre as melhores escolas que nós temos no país. Mesmo que, na última avaliação que foi feita, dos índices do IDEB, estranhamente o IFSUL foi retirado da análise. Porque se tivesse sido incluído, tenho certeza que estaria em uma posição superior a muitas escolas particulares. Tenho certeza disso. Porque conheço o trabalho e conheço vários estudantes egressos do IFSUL. E sei da qualidade do ensino daquela instituição. Mas como essa instituição está prestes a sofrer os cortes e as reduções que este governo está impondo, eles fazem questão de omitir esse dado, porque é uma escola pública que deu um resultado, que tem um resultado eficiente, que é exemplar, não tenho dúvida nenhuma. Junto com a mobilização dos estudantes do IFSUL, nós tivemos ontem também, e eu li no jornal hoje pela manhã, a formação da Frente de Defesa do Serviço Público e Conquistas Sociais e Trabalhistas. Sim, porque é isso tudo que está em jogo. Nós estamos vendo rapidamente serem colocados em risco
conquistas sociais, eu digo a vocês, foram lá da década de 40, com Getúlio Vargas, e vieram se somando com longo esforço dos sindicatos, dos trabalhadores em geral, e que agora, mobilizados na frente de defesa do serviço público e conquistas sociais e trabalhistas, criam essa frente, chamando um ato agora do dia 24 de outubro, para reunir todos aqueles que estão indignados com a PEC 241. Todos aqueles que entendem que, na verdade, de reforma, nós não temos nada aí. Reforma no sentido de melhoria, não temos nada. O que nós temos é um pacote de mudanças que compromete os próximos 20 anos. Às vezes as pessoas podem não se aperceber disso, né? Mas não são 20 meses, não é para esse governo. É uma emenda constitucional que coloca compromissos e obstáculos para o investimento público para 20 anos. Significa dizer o quê? Que a população que está envelhecendo, vereador Vicente, o senhor mencionava aí a questão previdenciária, né? A população que está envelhecendo e necessitando exatamente de mais investimentos, de mais amparo, de maior proteção social, vai ter menos, não vai ter mais. E isso que o senhor mencionou aqui é uma verdade. O trabalhador braçal é aquele que começa a trabalhar antes. E agora, pelo que está sendo proposto em termos de mudança na legislação previdenciária, vai ser o maior penalizado, porque ele começa a trabalhar aos 15 anos e vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade. Ou seja, vai contribuir 50 anos e a expectativa de vida dele não chega a isso. O homem é menos. Para o homem trabalhador braçal, que vai se aposentar aos 65, aos 73, muitos já se foram. Se nós vamos pegar algumas regiões do país, é pior ainda. Dependendo da região do país, é antes, porque é uma média nacional, né? Então vamos pegar norte e nordeste, as pessoas morrem ainda mais cedo. No sul, sudeste, a expectativa de sobrevida é um pouco maior. Então, se nós vamos fazer o recorte, eles estão dizendo o seguinte: o trabalhador vai contribuir a vida inteira e vai depois receber 5, 6 anos, 7 anos de aposentadoria. E outra proposta que está embutida aí: impossibilidade de somar a pensão por morte com a aposentadoria. Ou seja, hoje, um trabalhador que contribuiu 15 anos e chegou à idade, ou contribuiu 35 anos, independente da idade, ele se aposenta. E se o seu cônjuge ou companheiro falecem, ele tem direito também à pensão por morte. Então ele fica recebendo a pensão por morte do cônjuge ou companheiro falecido, que também eram contribuintes, eram segurados, e pode receber também a aposentadoria dele, pela contribuição dele. Ou seja, recebe pensão e aposentadoria. O pacote de maldades prevê que não será mais assim. Receberá somente aposentadoria ou somente pensão. Não poderá receber as duas. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de salário mínimo, porque 80% dos segurados do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, recebem salário mínimo. Não estamos falando aqui de fábulas de dinheiro, de 40 e tantos mil reais, como percebem aí os desembargadores, os ministros do STF, enfim. Não estou falando de 40 mil reais, nós estamos falando de 880 reais. Ou seja, nós vamos jogar nossa população num quadro de miséria, um retrocesso no Estado Social brasileiro, que inclusive não permite a nossa Constituição. Nossa Constituição diz que não é permitido o retrocesso nos direitos e garantias sociais. E o que nós estamos assistindo aqui é exatamente isso, um retrocesso nos direitos e garantias sociais. É inconstitucional, flagrantemente. Espero que o STF entenda assim, porque infelizmente o que nós temos visto é uma conivência também do STF nessa matéria, que silencia sobre a inconstitucionalidade da retirada de direitos sociais, que nossa Constituição é bem clara.
Nós podíamos melhorar, mas não poderíamos retirar, piorar a condição social do trabalhador brasileiro. Então fica aí a esperança de que essas mobilizações que estão acontecendo, contrárias à PEC 241, manifestações de estudantes lá no IFSUL, e agora também a formação da Frente em Defesa do Serviço Público em Conquistas Sociais Trabalhistas, somado a essa moção que o vereador Vicente propôs e eu endosso, uma moção de repúdio da Câmara de Vereadores de Pelotas a essa PEC 241, para demonstrar que nós, parlamentares de Pelotas, estamos nos apercebendo do grave momento político que o país está vivendo. Obrigado.